Fala aí galera, bom dia. Vamos aqui continuar essa questão, né, que fizemos no vídeo 1. Quem não conseguiu ver o vídeo 1, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, desse vídeo 2, o início, né, dessa questão, que nós fizemos o item 61 e o item 66. Agora vamos para esses itens aqui que explora mais a teoria, né? Vamos lá, o 62 ele fala o seguinte: se o núcleo do indutor fosse de ar e se em função de Vs a corrente L fosse alternada de forma senoidal, então ao se aproximar um ímã permanente do indutor, não surgiria, né, ele fala aqui, ó, não surgiria entre eles nenhuma interação mecânica. Bem, esse item aqui, né, ele fala o seguinte, ele diz que, ó, se por acaso o indutor que está ali naquele ramo do circuito aqui, ó, ele fosse de ar, né, ou seja, ele não tem núcleo, nem núcleo ferromagnético em volta dele, ele só tem o ar, né? E a corrente, no caso, ela fosse uma corrente que fosse variante no tempo, né? Ou seja, um fasor, né? Uma corrente variante no tempo. E além disso, deixa eu ver mais aqui. Ao se aproximar um ímã permanente no indutor, ou seja, a gente pegar um ímã aqui e aproximar ele no indutor, não teríamos nenhuma interação mecânica entre esse esquemático aqui do circuito. A gente sabe que isso aqui é falso, né? Por que é falso? Bem, aqui tem basicamente uma teoria de eletromagnetismo, né? Vamos colocar a linha de campo aqui do ímã. Fiz errado aqui. De linhas de campo do ímã. Bem, o seguinte, a gente sabe que pela teoria eletromagnética, fonte de corrente variante no tempo, ela é, na verdade, também fonte de campo magnético. Logo, então, na verdade não precisa nem ser variante no tempo, basta que exista corrente, existe um campo magnético, né, pela lei de Ampère, que é essa lei aqui, né? Uma corrente, na verdade, ela gera, na verdade, um campo magnético que percorre um circuito fechado. Então, se a gente tem uma corrente que está circulando nesse indutor, pela regra da mão direita, né, ele está circulando em volta do indutor, o campo magnético, né, ele está basicamente no núcleo do indutor, fazendo essas linhas de campo aqui. Ok? Então, se a gente tem uma corrente variando no tempo, né? Se a gente tem uma corrente variando no tempo, a gente tem cargas, né? Cargas fluindo tanto nesse sentido quanto nesse sentido, ou seja, tanto nesse sentido para cima quanto nesse sentido para baixo, porque a corrente ela é alternada. Ela é como fosse uma senoide, né? Tanto ela está no ciclo positivo quanto está no negativo. Se temos essa variação na corrente, a gente também vai ter uma variação, né, no campo magnético que está havendo aqui. Ora, se a gente tem uma variação no campo, ou seja, nas linhas de campo, a gente tem uma variação temporal no fluxo, né, que seria o fluxo magnético. Isso aqui é fonte de uma força eletromotriz induzida que vai, de certa forma, gerar um campo elétrico variante no tempo aqui também,
que com as linhas de campo também desse ímã aqui, ó, variando entre essa, você vai ter o que? Se você tem campo elétrico e você tem cargas, você também tem força elétrica. Então essa interação vai existir sim, uma interação mecânica de atração ou repulsão, dependendo de como está disposta esse indutor aqui, no caso essa corrente. Veja que um núcleo de ar, se isso fosse material ferromagnético, isso aqui seria basicamente um eletroímã. Então, um ímã com outro ímã, você tem uma interação magnética aqui clara, né? Por causa justamente das cargas que você vai ter aqui na variação da corrente. Com a variação da corrente você vai ter velocidade. E vocês sabem que força magnética é igual a carga vezes velocidade V vetorial B, né? Então eu tenho uma carga que está em velocidade e eu tenho uma fonte de campo magnético que seria desse ímã aqui, ó. Então esse ímã está gerando uma força, digamos assim, uma força magnética, né? Uma força magnética nesse sistema aqui. Então ele fala que não surgiria nenhuma interação mecânica naquele esquemático ali. Isso é falso, né? Está falso. Então é isso. Na questão 63, ele fala o seguinte: no circuito apresentado, o indutor possui núcleo de material ferromagnético. Agora eu tenho um indutor com material ferromagnético. Assim, a força magnetomotriz excitará menor relutância magnética no circuito magnético associado quando comparado com o mesmo indutor, mas com núcleo de ar. Não, aqui a gente tem uma série de questões para discutir. Então vamos lá. Ele fala de relutância magnética. Então a gente vai saber o que é relutância magnética. Relutância magnética, você pode fazer a comparação com a resistência elétrica. Se você pegar um circuito magnético, vou fazer aqui rapidão. Eu tenho esse circuito magnético aqui. Eu vou até deixar esse gap de ar aqui propositalmente. Aqui eu vou ter uma bobina. Aqui vai circular uma corrente. Aqui eu tenho N espiras. E aqui eu tenho um material que eu vou chamar um material de núcleo. O núcleo dele de ferromagnético. O núcleo ferromagnético, você basicamente tem uma permeabilidade magnética, né, que a gente chama esse Mi aqui. Ele é quase infinito, na verdade ele é muito alto. O fluxo magnético, que seria justamente essa grandeza que circula no material, ela é muito alta, né? Esse fluxo aqui, ele passa, né? Ele atravessa esse material com muita facilidade. Já no gap de ar, onde eu tenho esse valor aqui muito alto, eu não lembro mais ou menos, eu acho que é na ordem de 10 a menos 14, não sei, confesso a vocês que eu não sei o valor decorado. Esse fluxo não passa de uma maneira tão, digamos assim, tão fácil. Então a relutância magnética, se a gente for comparar, fazer um circuito aqui, a gente pode dizer que a fonte de tensão seria a quantidade de espiras vezes a corrente, que aqui a gente chama de força magnetomotriz. Aqui a gente teria
a relutância do circuito magnético, que a gente vai chamar de R, esse R mais arredondado, e o fluxo, né? O fluxo magnético, ele seria, na verdade, a corrente. Então, a relutância magnética é igual a N vezes I, que seria a tensão, digamos assim, a força magnetomotriz, dividido pelo fluxo, que seria a corrente. Então, aqui ele fala que a força magnetomotriz excitará menor relutância no circuito magnético associado quando comparado ao mesmo indutor mais o núcleo de ar. Isso é errado, né? Falso isso aqui. Porque, na verdade, para o núcleo de ar, você vai excitar maior relutância, né? Por quê? Porque você tem justamente essa relação aqui. Você tem o fluxo aqui vai ser menor, ou seja, você vai ter menos fluxo, então você vai ter a maior relutância. Já no núcleo de ferromagnético, a relutância é muito menor, porque a facilidade, né, do fluxo circular entre as camadas do material é muito maior do que, por exemplo, num material que tem uma relutância maior. Então esse item aqui está falso. O item 64, a gente tem o seguinte: o equivalente de Norton relativo à parte do circuito composta pela fonte de tensão Vs e os resistores R1 e R2 à esquerda do ponto A apresentam uma fonte de corrente independente equivalente a Vs sobre R2. Bem, aqui você tem que fazer o equivalente de Norton, né? Então, se a gente for pegar o circuito aqui, a gente tem Vs, R1 e R2, e a gente tem que fazer o equivalente de Norton. Se vocês for lembrar, o equivalente de Norton, eu tenho uma fonte de corrente independente paralelo com uma tensão, com uma resistência chamada resistência de Thevenin. Então aqui eu tenho a corrente de Norton em paralelo com a resistência de Thevenin. Então a gente sabe que a tensão do circuito aberto é igual à corrente de Norton vezes a resistência de Thevenin. Então a gente vai pegar o que? A gente vai pegar a tensão do circuito aberto desse esquemático aqui. Depois de fazer a tensão do circuito aberto, a gente tem que saber fazer essa relação aqui, ó. Bem, a gente pode fazer o que? A gente pode pegar, já achar quanto é que é a resistência de Thevenin, e a gente tem que olhar e a gente tem que saber o que? Ele quer saber a parte do circuito composta pela fonte de tensão Vs e os resistores R1 e R2 à esquerda do ponto A. Então, do ponto A, eu quero enxergar isso aqui como, né? Eu quero ver como é que isso se dispõe de igual como fosse a tensão, no caso o circuito equivalente de Norton. Então aqui a gente vai ter que fazer o que? Vai ter que pegar, a gente vai dizer que essa daqui, por exemplo, é a parte que a gente vai conectar. Esse circuito aqui a gente tem que transformar em um equivalente de Norton, né? Digamos que aqui é o ponto A, então a gente vai ter que conectar nessa parte aqui. Então a resistência de Thevenin, a gente pode fazer o que? A gente pode pegar aqui, ó, esse Vs ele fica como um curto-circuito, como é uma fonte de tensão. Eu tenho R1, R2 e aqui eu tenho os pontos, né? Então eu tenho um R2, tenho um R1. Então se você for observar aqui, ó, R1 está paralelo com R2, né? Essa é a resistência de Thevenin. Agora a gente precisa, para a gente achar a corrente de Norton, a gente precisa achar a tensão do circuito aberto. A tensão do circuito aberto, se você for observar, que seria isso aqui, é a tensão que está
no resistor R2. Então seria R2 vezes Vs dividido por R1 mais R2. Divisor de tensão, né? Isso aqui, né? VOC, ou seja, seria essa tensão aqui. É a tensão R2 vezes Vs dividido por R1 mais R2. Então a gente achou a corrente de Norton, que é o que ele quer saber, é igual a VOC, que é R2 vezes Vs, sobre R1 mais R2, dividido pela resistência de Thevenin, que é R1 paralelo com R2. Aqui a gente tem que fazer a conta, né? Então tem um R2 vezes Vs, sobre R1 mais R2, dividido. Aí R1 paralelo com R2 é R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Aqui a gente simplesmente corta, e R2 vai embora com R2. A gente tem Vs sobre R1. Vs sobre R1. Então aqui eu tenho Vs sobre R2. Então isso aqui está falso. Errado. Então a gente tem aqui verdadeiro, errado, errado, errado. Agora a gente tem um item 65. O item 65, deixa eu ver só se está certo aqui. R2 vai embora com R2. Vai embora com R2, R1 mais R2, R2, R2. Fica Bs sobre R1, isso mesmo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui então. O 65. O indutor, devido ao campo magnético que nele surge, armazenará uma quantidade de energia, correto, que depende do valor instantâneo no tempo da corrente L, sendo o valor dessa energia igual a 2L e L ao quadrado em joules, no caso que a corrente seja dada em amperes e a indutância em henries. Que está errado, né? A energia armazenada no indutor, na verdade, que a gente chama no caso da tensão no indutor vezes a corrente do indutor, tanto na forma fasorial ou em RMS, na forma instantânea, que seria o valor, apenas o valor DC, nós calculamos, na verdade, a média, né? Então seria a média. Então eu tenho que a energia no indutor, ele seria a tensão, seria vezes a corrente, isso é a potência, dividido por, ou melhor, vezes o tempo, né? Por quê? Porque aqui, no caso, você tem a potência, né? A potência no indutor vai ser 1/2 de VL vezes IL, que a gente chama de 1/2 vezes L I ao quadrado. Isso aqui é a potência. A potência no indutor. Bem, aí no item 65, a gente tem o seguinte: o indutor, devido ao campo magnético nele surge, armazenará uma quantidade de energia que depende do valor instantâneo no tempo de corrente L, sendo que o valor dessa energia é igual a 2L e L ao quadrado em joules. Bem, isso aqui a gente sabe que a energia armazenada no indutor, que da mesma forma a gente sabe que a energia armazenada no capacitor é igual a 1/2 de CV ao quadrado. Logo, a energia armazenada no indutor é 1/2 vezes L I ao quadrado. Veja que é uma relação muito bem fácil de você memorizar, porque ela é como se fosse uma média, né? Que seria o capacitor, você tem duas placas paralelas, né? Então é como você tivesse a quantidade de energia armazenada em cada uma delas, né? No indutor,
a gente faz a mesma analogia. Vai ser a média vezes a sua constante relativa ao material, ou seja, a capacitância ou a indutância, e os seus valores correspondentes, né, de corrente para o indutor e tensão para o capacitor. Porque aqui ele armazena energia magnética no campo magnético e aqui no campo elétrico. Então, esse item aqui também está errado. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei se vocês acharam interessante, ou compartilhe. E até a próxima para um próximo vídeo de questões de concurso, seja qual elas forem, na área de circuitos, eletromagnetismo, mas que a gente envolva essa parte de engenharia elétrica. Eu acho muito mais interessante do que fazer questões assim. Pode até ser alguma questão de lista de exercício ou de faculdade, mas é muito melhor voltado para essa área específica. Um abraço, até a próxima.